Olá, bem-vindo ao canal. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a criação do universo e do mundo, se Deus ou a ciência. Um dos assuntos mais polêmicos da história, sem sombra de dúvidas, é a origem do mundo. Com esse primeiro tema, agora vamos ver aqui essa polêmica para a sua primeira análise, a sua reflexão. Segundo a história do mundo da ciência, houve uma grande explosão no espaço, cuja denominação se explica da seguinte forma. O Big Bang, um átomo primordial, em algum momento explodiu. Como resultado da explosão, uma esfera incandescente se resfriou, originando o universo. Em virtude dessa explosão, reações químicas foram se desencadeando, formando micro-organismos que evoluíram até chegar ao que conhecemos como o homem. E agora, do outro lado, temos o conhecimento do mundo das Escrituras Sagradas, que nos propõe uma outra visão. Segundo a Bíblia, em Gênesis, Deus criou o céu e a terra. Durante 6 dias foi criando o ar, a água, os vegetais, os animais e por último criou Adão, que é o homem. E no 7º dia ele... Agora, após ter lido essa pequena explanação da ciência e também das Escrituras para auxílio da tua reflexão, vos ofereço o depoimento de 2 pessoas respeitadas e reconhecidas na ciência e na religiosidade. Edward Whitney, da Universidade de Princeton, baseando-se sobre a teoria das cordas, criou a teoria M. Nos antigos tempos da teoria das cordas, muitos estudiosos chegaram a acreditar que o espaço teria 10 dimensões, as 3 direções que podemos ver, e uma quarta, o tempo, e 6 dimensões espaciais diminutas ao nível das partículas, e só podem ser percebidas por essas cordas. Pois a teoria M inclui na lista uma 11ª dimensão, na qual muitas outras coisas parecem acontecer. Além das cordas unidimensionais, a 11ª dimensão revelou objetos multidimensionais em membranas duplicadas. São chamadas de P-branas na versão resumida. De acordo com Whitney, tanta vastidão e diversidade elimina a necessidade de Deus. A teoria M diz que muitos universos foram criados do nada. Sua criação não precisou de intervenção sobrenatural ou de um Deus. E ao invés disso, essa multiplicidade de universos é gerada naturalmente de leis da física. Já em um aerópago, o Papa Francisco salientou a responsabilidade dos cientistas, sobretudo dos cientistas cristãos, para sempre interrogarem sobre o futuro da humanidade e do mundo. Vocês confrontam um tema altamente complexo da evolução do conceito da natureza e, particularmente, não entrarei nesse mérito de vocês. Quero somente sublinhar que Deus e Cristo caminham conosco e estão presentes também na natureza. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Quando lemos em Gênesis a narração da criação, podemos cair no perigo de imaginar que Deus era um mago com uma varinha mágica, capaz de fazer todas as coisas. Mas não é assim. Criou todos os seres e os deixou que se desenvolvessem, segundo as leis internas que deu a cada um para que chegasse à sua plenitude. O princípio do universo não é obra do caos, e sim decorre diretamente de um poder supremo, criador do amor.
Algo muito mais forte me faz crer que Deus é criador de todas as coisas. Ele criou primeiro o universo e, na imensidão do universo, criou um mundo que nós, seres humanos, não conhecemos, onde lá verdadeiramente pode-se entender o amor em todas as suas formas, gestos, sentimentos e tudo que existe de concreto. E o que é melhor, esse mundo não tem a fome, o racismo, nem as doenças, e não existe o dinheiro para a riqueza. A moeda corrente nesse mundo é o amor. Lá, com o amor, tudo se compra. Quem tem muito amor é rico. Já o nosso planeta Terra foi criado especialmente para o aprendizado e evolução. Por aqui somos travestidos de carne e osso, que é nosso corpo, nos dado para abrigar nossa alma. Aqui somos desprovidos de todo o nosso conhecimento, ou seja, quando nascemos somos todos iguais. Aqui podemos aprender coisas boas e coisas ruins. Temos a proteção divina para manter nossa pureza e honestidade durante toda a nossa infância. É importante também o estudo da ciência aplicada pela física, que nos faz entender o universo. Realmente, tudo que sobe tende a cair, tudo que vai pode voltar. É a regra do universo. Não se preocupe, um dia todos receberemos a volta de todos nossos atos. Nesse mundo, a Terra, também vivem almas desprovidas de uma morada, almas que vagam, que tentam incansavelmente nos influenciar a praticar atos, formas e pensamentos impuros que são regidas por uma força do mal. Quem for forte o suficiente para não beber a água que eles nos servem, tem êxito nessa passagem. Mas não é só isso, pois muitos já beberam da água, e quem já bebeu tem a prática de fazer o mal ao próximo. Nada muda o que penso, principalmente quando se refere ao Pai Celestial, que, preocupado com toda a sua criação, ofereceu seu próprio Filho para a remissão de nossos pecados aqui na terra. Só que antes da crucificação de Jesus, quando a vida na terra não tinha nenhum valor, onde roubo, estupro das pessoas, o Criador nos deu o dilúvio, mostrando toda a sua ira. A cada tempo, Ele nos faz lembrar como somos frágeis e como a vida é importante. Conselho ao povo da Inspetoria de Higiene: evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Evitar toda fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento. É de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Numa primeira leitura rápida, é possível pensar que essas recomendações foram publicadas em algum site nos últimos dias, em uma campanha de prevenção contra coronavírus, certo? Porém, a verdade é que elas foram escritas em 1918 e veiculadas em jornais da época, como você pôde ver. O objetivo era conscientizar nossos bisavós e bisavós sobre formas de se proteger da gripe espanhola, que causava terror no mundo todo.
A gripe espanhola é considerada por muitos especialistas a mãe das pandemias, provocada pelo vírus influenza do tipo A-H1N1. Ele contaminou mais de 500 milhões de pessoas e provocou entre 30 a 50 milhões de mortes. Ao menos 1/4 de toda a população do planeta se infectou com essa doença. No Brasil, estima-se que a gripe espanhola tenha matado ao menos 35 mil pessoas. Entre elas, destaca-se o então presidente eleito Rodrigues Alves, que estava pronto para iniciar um segundo mandato como chefe da República. O político paulista não resistiu às complicações e morreu no dia 16 de janeiro de 1919. Consciência ou não, mas em 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918 foi o início ao fim da Primeira Guerra Mundial. Seria um retorno do universo para o mundo em consequência da guerra? Nos dias atuais, como nos comportamos por um período de 4 anos passado? Não daria para descrever aqui, mas se puder, pesquise. Além do coronavírus, pelo mundo tivemos furacões, terremotos, ciclones, ameaças de guerra entre os Estados Unidos e Irã, com muitas mortes. No Brasil, os desastres das mineradoras, criminalidade contra a mulher, criminalidade contra morador de rua, criminalidade contra homossexual e o absurdo do racismo, entre outros desagrados aos olhos de Deus. O novo coronavírus chegou como um dilúvio e era inesperada, mas existem outras pandemias e nós não as percebemos. Estamos inconsistentes diante dessas tragédias. A pandemia de fome já matou 3,7 milhões de pessoas nos primeiros 4 meses do ano. Devemos pensar também nas outras pandemias e rezar contra fome, guerra, crianças sem educação, divisão justas de renda, dignidade para todo ser humano. O mais importante, vamos rezar para as pessoas não perder a fé e a esperança no Cristo Salvador. Se liberte, perdoe aquele que lhe fez sofrer. Eu perdoo os irmãos que levam as pessoas a errarem. Eu rogo a Deus por eles. Eu perdoo aqueles que erram, motivados pela influência. Eu rogo a Deus por eles. Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Eu rogo a Deus por eles. Roguemos a Deus por todos os que partiram. Roguemos a Deus por aqueles que ficaram. Deus seja louvado.